Boa tarde a todos. Ai, gente, eu abri aqui o YouTube. Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Gostaria de falar primeiramente que esse nosso evento vai estar disponível aqui no canal da UFOP Cultura depois, se vocês quiserem ter acesso. E me chamo Ana Paula, vou estar mediando o evento de hoje e sou graduanda do curso de História, atuo como voluntária no projeto Arquivo Aberto, do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Estou muito feliz aqui hoje, já agradeço a presença dos nossos convidados, da Júlia, do Moacir, da Marina. Agradeço também a presença de cada um que está nos assistindo. Se vocês puderem mandar aí para a gente de onde vocês estão falando, de quais instituições vocês falam, de onde vocês são, é muito legal saber do público. A gente está muito animado com a Semana Nacional de Arquivos, principalmente hoje, que é o Dia Internacional, né? Dia 9 de junho. É muito legal. Quem estiver entrando aí agora, poder compartilhar com os amigos, compartilhar nas redes sociais, quanto mais gente, melhor. Vamos estar disponibilizando certificados no chat brevemente para todos aqueles que precisarem de certificados. Os formulários vão estar disponíveis. O chat vai estar livre o evento inteiro, então, quando vocês quiserem mandar dúvidas, comentários, por favor, fiquem à vontade. Como eu estou vendo aqui que tem pessoas de diferentes partes do Brasil, eu vou falar um pouco sobre o arquivo, então, primeiramente, para aqueles que não conhecem. O Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana fica localizado no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, e sua principal função é guardar todos os documentos e patrimônios da Câmara Municipal e do município. Isso ocorre desde o ano de 1711, que foi quando foi fundada a Vila do Ribeirão de Carmo, que em 1755 tornaria-se a cidade de Mariana. É importante reiterar também que esse evento está acontecendo na 5ª Semana Nacional de Arquivos, e essa duração vai ser do dia 7 até o dia 11, então a gente vai ter mais eventos aí, várias instituições arquivísticas estão fazendo, são eventos muito especiais, com a temática do Empoderando Arquivos, um tema muito importante na nossa vivência de hoje, que trata a questão tanto da atuação do governo, quanto da proteção dos cidadãos com seus direitos. Então, a gente vai estar tratando hoje sobre arquivos e silenciamentos, com a presença do Moacir, da Júlia e da Marina. A gente só está esperando ter um público maior para a gente poder começar, mas aí vocês já comentando aí no chat que a gente está vendo tudo. Vou realizar, antes de começar a fala da Júlia, uma breve apresentação dos nossos convidados, para vocês conhecerem melhor sobre eles. Primeiramente, a Júlia, que vai estar apresentando, ela é graduanda do curso de História da UFOP. Atualmente, ela trabalha como bolsista na pesquisa Luzes entre Livros, Ilustração e Cultura Escrita em Minas Gerais, 1750-1828. Já trabalhou como voluntária e bolsista no arquivo e hoje retorna com o arquivo trabalhando com a gente. Ela também trabalha como voluntária no arquivo permanente da Escola de Minas, em Ouro Preto, e também é uma das membros da coordenação da oficina de paleografia organizada pela UFOP. A Júlia vai estar falando hoje mais sobre um desdobramento da pesquisa dela, e já a gente vai começar.
A primeira apresentação será da Júlia, seguida da Marina, e depois vamos para a apresentação do Moacir. Estou vendo aqui muitos comentários sobre a Marina, as amigas dela, muito fofas, lugar nenhum. Muito legal, gente, continue interagindo aí. Gente, já vamos entrar agora com a apresentação da Júlia. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados, de todos que estão aqui, para essa discussão que é tão importante. Falo em nome de todos os organizadores do arquivo. Muito feliz de estar aqui representando eles. E, Júlia, com você. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja bem aí. Já vou adiantar meu pedido de desculpas caso dê algum tipo de problema na transmissão. O mundo online tem disso, né? Então, me perdoem caso em algum momento trave a tela, ou trave o áudio, ou trave o vídeo. Eu vou pedir licença para poder compartilhar pedir licença para poder apresentar uma slide. Da minha apresentação. Bom, o título da minha apresentação e como a Ana Paula já adiantou, é um desdobramento, na verdade, do projeto de iniciação científica que eu faço parte. Chama Livros entre Mulheres, Perfil Social das Proprietárias e Composição das Bibliotecas, na cidade de Mariana, Minas Gerais, entre os anos de 1754 e 1794. E como o próprio título dá a entender, é uma apresentação que tem 2 objetivos. O primeiro deles é mesmo de tentar fazer um primeiro desenho do que seria um perfil social das proprietárias de livros, né, desse recorte de tempo e espaço, e também apresentar e discutir um pouco sobre a composição das bibliotecas. Confesso dizer, antes de tudo, como já dito, que esse é um desdobramento do trabalho de iniciação científica orientado pelo professor Álvaro de Araújo Antunes e orientado pela professora Kelly Oliveira, cujo título chama Luzes entre Livros, Ilustração e Cultura Escrita em Minas Gerais, dos anos de 1750 a 1822. E essa apresentação, na verdade, ela é um primeiro respiro, um primeiro passo num caminho que pretende ser bastante profundo na investigação e pesquisa nas diversas e plurais formas de vida dessas mulheres proprietárias de livro e também das plurais e subjetivas formas com que essas mulheres se relacionavam com esse elemento muito específico do universo gigantesco, que a gente chama de universo da cultura escrita, que são os livros, certo? Então, entendam isso aqui como um esforço bem inicial de uma coisa que pretende ser muito mais profunda. As fontes que eu utilizo para fazer essa pesquisa são as mesmas das utilizadas no projeto de iniciação científica e se tratam principalmente dos inventários pós-mortem, mas também os documentos como os testamentos que naturalmente vêm anexados a ele, que fazem parte do acervo do primeiro ofício, do arquivo histórico da Casa Setecentista de Mariana, que, para quem não conhece, é um arquivo que fica bem ali ao lado direito da Sé. E para dizer de forma bastante breve, assim, e explicar um pouco sobre esses inventários pós-mortem, eles são documentos bastante interessantes, já bastante pesquisados. São documentos que têm um caráter oficial, então eles são produzidos por autoridades públicas. E são documentos bastante interessantes porque eles possibilitam ver algumas partes, alguns fragmentos do que seria uma vida cotidiana no âmbito privado, mais especificamente, já que eles funcionam como um registro, um alistamento de todos os bens móveis e imóveis e também listas de créditos e débitos que uma pessoa deixa até o momento de sua morte, mas apesar de ter esse caráter mais privado, ele não se distancia de uma rede social geral que essas pessoas vivem.
Todos os documentos consultados para fazer tanto o projeto de iniciação científica até agora, quanto essa pesquisa, estão disponíveis no site do Laboratório Multimídia de Pesquisa Histórica, acervos digitais da Universidade Federal de Viçosa. Todos podem ser acessados, todos estão organizados e catalogados. E aí, falando um pouco mais sobre as fontes, a primeira coisa, o primeiro passo que foi necessário para traçar esse trabalho de investigação dessas mulheres proprietárias de livros foi realmente tentar traçar um recorte de um volume específico da documentação. Quando essa pesquisa ela começou a ser pensada, a pesquisa de iniciação científica já tinha consultado um total de 594 documentos referentes aos anos de 1750 até 1794, mas já que nos interessa são, nesse caso, as mulheres proprietárias de livro, a gente fez primeiro uma separação da documentação a partir do recorte de demarcação de gênero que o próprio documento oferece, que no caso é entre homens e mulheres, e aí, traçando um recorte cronológico mais próprio dessa pesquisa, conseguiu traçar o recorte de 1754 até 1794, 54, porque é o ano em que foi identificada a primeira mulher proprietária de livros. Então, se retirando desses 594 documentos, todos os anteriores a 1754, então esses 4 anos, a gente ficou com um volume de documentos para serem investigados de 561, dos quais 133 eram inventários de mulheres, propriamente ditos. Mas a gente achou interessante também, na verdade, importante e relevante para essa pesquisa, pesquisar também os inventários que são registrados de casal, já que as mulheres também aparecem como proprietárias dos bens arrolados. Então, somando esse, o que a gente tem, na verdade, é um volume de 137 documentos, onde aparecem mulheres proprietárias, dos quais 13 aparecem livros arrolados, 13 aparecem livros avaliados. E é o universo dessas 13 proprietárias de livros que essa pesquisa se debruça. Aqui eu trouxe um gráfico cronológico indo com a identificação das mulheres que foram identificadas como proprietárias de livros. Só para poder destacar alguns nomes que vão aparecer mais à frente dessa apresentação, eu queria destacar em 1754 a Francisca Pinta de Oliveira, a primeira mulher identificada, como eu já tinha dito antes, e justifica o recorte cronológico dessa pesquisa. Em 1787, a Francisca Vieira. Em 91, já é o inventário de casal, da Ana Rodrigues da Cunha e o cônjuge Antônio da Fraga Homem. Em 92, a Maria Vitória de São José. E aí, quando a gente olha para essa distribuição de nomes dentro desse padrão cronológico, o que a gente consegue identificar e o que eu tentei ilustrar aqui nessa apresentação com o gráfico é que a porcentagem de mulheres proprietárias de livros aumenta no decorrer do tempo. Então, se na primeira década o que acontece é que um percentual de 5,4% das pessoas inventariadas são livros, na segunda década não apresenta nada, mas na terceira década esse percentual ele já sobe para 9%, e na quarta década, que na verdade aqui representa 11 anos, por conta do recorte cronológico dessa apresentação, esse percentual já sobe para 14%. E esse crescimento do número de proprietárias de livros é interessante para ser discutido um pouco mais à frente da pesquisa. Já existem algumas suspeitas, algumas hipóteses do que isso pode acontecer, do porquê que isso acontece, e a gente pode discutir isso um pouco mais para frente. E para poder cumprir o primeiro objetivo dessa apresentação, que é tentar fazer um primeiro desenho do perfil social dessas proprietárias de livros, eu vou usar 2 categorias que autoras já muito renomadas como Angela Davis, e aqui no Brasil também tem algumas autoras falando sobre isso, que eu vou utilizar 2 categorias que não podem ser dissociadas do conceito de gênero de forma alguma, que é o conceito de classe e raça. No que diz respeito a esse perfil social de classe, a metodologia que eu usei é mesmo a de considerar a classificação de riqueza nos inventários a partir do Montemor. O Montemor nada mais é do que a soma total dos patrimônios
listados pela pessoa até o momento que ela morre, certo? E aí a metodologia que eu utilizei não é uma metodologia criada por mim, ela já foi utilizada por autores como a Thalita Gorgulho e também pela Kelly Leslie Júlio, que é de basicamente separar o grupo social investigado em 3 grupos. Um primeiro grupo de menores patrimônios, um segundo grupo de patrimônios intermediários e um terceiro grupo de maiores patrimônios. Sendo que o primeiro grupo deve corresponder a 20% do grupo social total, o segundo grupo a 60% do grupo social total e o terceiro também 20%. No caso dos documentos que a gente pesquisou para essa pesquisa, que, retomando, são 137, 36 não tem o valor do Monte Mora identificado. Acredito que isso não seja uma particularidade dos inventários de Marianas, deve acontecer em outros inventários também. Então, na verdade, a gente fez a separação de grupo social com um total de 102 inventários. Então, já é uma amostragem menor, essa classificação abrange uma amostragem menor do que o número total de inventários consultados. Mas, em relação ao grupo que é chamado de menores patrimônios, que corresponde a 20% do grupo social total e que aqui corresponde a 20 pessoas, e são todas as pessoas que possuem o Monte Mor, que vão do valor de R$ 47.320 a R$ 554.600. O segundo grupo, que equivale, repito, a 60% do grupo social total e que aqui corresponde a 62 pessoas, e que é o grupo de patrimônios intermediários, todos os inventários que têm o Monte Mor de R$ 559.250 a R$ 3.969.100. E o terceiro grupo de maiores patrimônios, que corresponde aqui a 20 pessoas, também a 20 pessoas, né? Estão todas as pessoas inventariadas que possuem o Monte Mor, avaliado entre 4 contos, R$ 261.200, a 32 contos, R$ 995.750. No que diz respeito às mulheres proprietárias de livro, 4 das mulheres podem ser encaixadas nesse grupo de maiores patrimônios e 7 podem ser encaixadas aqui no patrimônios intermediários, o que significa dizer que, por hora, tá, essa pesquisa ela vai avançar cronologicamente, mas por hora não existe nenhuma mulher proprietária de livro que possa se encaixar na classificação do grupo de menores patrimônios. Essa classificação social-econômica em outros trabalhos, como os que eu já citei, da Thalita Gorgulho e da Kelly Júlio, levam em consideração também o número de pessoas escravizadas arroladas nos inventários. Mas essa pesquisa até agora ela só conseguiu abranger esse dado para as mulheres, para as pessoas proprietárias de livro, incluindo as mulheres. Então, eu já digo de antemão que esse maior número de pessoas escravizadas que constam nos inventários estão realmente nessa categoria de maiores patrimônios, mas eu precisaria, para poder acrescentar esse dado, essa classificação econômica geral, para todas as mulheres, as 137 mulheres inventariadas, e é um dado que por enquanto não tem, mas é um dado que com certeza vai ser acrescentado à pesquisa mais à frente. A segunda categoria que decidi trazer, que é a categoria de raça, ela foi difícil de ser, ainda está sendo difícil de ser identificada nos inventários. Na verdade, nenhum dos inventários das proprietárias de livros deixa isso explícito. Então, tem aqui, na verdade, as 13 não foram identificadas nos inventários, mas com um esforço de pesquisa, eu consegui fazer essa identificação para Francisca Pinta de Oliveira, que é a primeira mulher identificada com o livro, em 1754. Ela é uma pessoa, ela é um nome que já surge em alguns trabalhos, muito por conta de Antônio Duarte, que era cônjuge dela. E, nesse caso, eu resolvi trazer uma parte de um texto bastante interessante que chama Nascer, Migrar e Enraizar, as origens sociais e ocupações dos familiares do Santo Ofício, da freguesia de Guarapiranga, em Minas Gerais, de 1720 até 1770, do Luiz Fernando Lopes, onde ele pega um fragmento do processo de candidatura
do Antônio Duarte a ocupar um cargo de familiar do Santo Ofício, e lá diz que ele era casado com uma moça branca, filha de João Alves e de sua mulher, de quem já tem uma filha. Esse casamento é bastante, segundo no entendimento de Luiz Fernando Lopes, ele é um casamento típico de elite, ele foi bastante reconhecido na época. A gente está falando de pessoas aqui, de famílias, na verdade, bastante abastadas. João Alves, que é o pai de Francisca Pinta de Oliveira, ele já aparece, já tem registro, identificação disso, ele aparece em algumas listas de pessoas mais ricas da capitania, o que também vai acontecer com o Antônio Duarte, cônjuge da Francisca Pinta de Oliveira. Se eu não me engano, o mesmo acontece para o filho do casal, e se eu não me engano também, isso acontece para o genro. Antônio Duarte, ele é uma pessoa bastante influente à época. Ele, além de ter sido familiar do Santo Ofício, ele também exercia o ofício de cirurgião, ele trabalhava com atividades de mineração, ele também foi um cavaleiro da Ordem de Cristo. Então, eu consegui fazer essa primeira identificação, e para identificar essa categoria de raça para as outras pessoas, mulheres inventariadas, teria que ser feito também um cruzamento de fonte, como foi feito nesse caso aqui, de repente com registro de batismo ou qualquer outro tipo de documentação. Então, é um esforço que essa pesquisa ainda vai precisar fazer mais para frente. E aí, no que diz respeito à composição das bibliotecas, o primeiro passo mesmo é o de identificar os livros. Os livros, por vezes, eles aparecem sem muitas identificações específicas, então, dados como a quantidade de livros, às vezes o título não aparece de forma explícita na documentação, mas, de forma geral, existem dois formatos mais padrões, assim, de aparecimento desses livros nos inventários. Esses livros podem aparecer em tópicos, então aqui está escrito livros, e logo em seguida vem os títulos e o valor avaliado desses livros. Aqui está a referência do códice, caso alguém queira consultar depois. Ou então, esses livros, eles podem aparecer descritos dentre outros objetos qualquer. Como nesse caso aqui, que os livros estão aqui, os livros aparecem entre frascos de vidro e lâminas. Aqui também tem a referência do códice, para quem quiser consultar. Então, essa é um aspecto dessa pesquisa, e que talvez seja uma dificuldade, essa impossibilidade de saber exatamente quantos são os livros, às vezes uma dificuldade de identificar os títulos dos livros, e por aí vai. Deixo aqui também uma imagem da construção dos bancos de dados, né? Essa, na verdade, é um banco de dados que já teve algumas versões, mas atualmente a gente sente que essa é a que mais atende. E a adaptação que eu fiz nela, para poder identificar de forma mais rápida as mulheres proprietárias de livros, foi mesmo a de colorir o espaço do nome delas de verde, o que já facilita bastante esse esforço de identificação dentro do banco de dados. E aí, sobre a composição das bibliotecas ainda, compensa dizer que esse também é um traçado de um perfil das bibliotecas ainda bastante inicial, e aceito sugestões. Estou muito aberta a receber sugestões sobre isso. As classificações que eu trouxe dos livros ainda estão bem genéricas. Isso aqui, com certeza, vai ser feito de uma forma mais especificada depois e melhor trabalhada. Mas, de forma geral, o que a gente tem são um total de volumes identificados superior a 364 títulos. Isso, de novo, se deve à dificuldade da quantificação dos livros dos inventários. Isso porque, às vezes, os títulos aparecem como uns livros e por aí vai. Então, não existe, por vezes, uma especificação muito exata da quantidade de livros. Sendo a maior biblioteca de Francisca Vieira, contendo 102 volumes, e a menor biblioteca com um volume, que é referente a Ana Rodrigues da Cunha e de seu cônjuge, o Antônio da Fraga Homem. Esses livros, como eu disse, nem todos estão identificados, então existe um volume maior do que 241 títulos que não foram identificados por título. Mas, de certa forma, eu trouxe algumas classificações, como eu já disse, já são genéricas, de que 95 deles
são de saúde, aqui tem livros de cirurgia, de medicina, sendo que 86 fazem parte da Biblioteca de Francisca Vieira. 10 são livros que têm ali um assunto de cunho religioso. 14 contém algum tipo de conteúdo jurídico. 4, e eu tô chamando essa categoria de literária, mas eu tenho certeza de que não é o melhor nome para isso. E já que ela é tão genérica a esse ponto, eu já adianto que esses 4 livros são 3 referentes a um livro bastante interessante, chamado Teatro dos Deuses, e um livro muito importante à época, que chama Arte de Cozinhar. Então, já adianto aí que estou aberta, caso alguém queira fazer alguma sugestão de classificação. Mas o que a gente tem aqui, de certa forma, nesse traçado de perfil das bibliotecas, das proprietárias de livro, é que existe aqui uma separação de livros que são referentes a ofícios, por exemplo, os livros de religião, os livros de saúde e os livros de conteúdo jurídico, e livros que não necessariamente cabem a isso, mas, no caso, não cabem a ofícios, a profissões. Mas esses dados aqui, e os títulos e os documentos vão ser, obviamente, revisitados. Então, eu espero que a pesquisa consiga especificar um pouco mais essa classificação do perfil das bibliotecas. Já finalizando, eu trouxe aqui 2 exemplos de possibilidades de estudo que os inventários trazem para poder saber um pouco mais e investigar um pouco mais a fundo sobre essa relação que essas proprietárias de livros tinham com esse material escrito. E aqui é um inventário da Francisca Pinta de Oliveira, que eu já mencionei aqui, em que ela fala que rubrica. Ela fala que rubriquei com minha rúbrica que diz Oliveira. O que pode dizer alguma coisa sobre o acesso que ela tem à cultura escrita, no caso, né? Ou à cultura letrada. Um segundo exemplo que a fonte também possibilita desenvolver é a assinatura da Maria Vitória de São José. A Maria Vitória de São José, na verdade, ela não assina o próprio testamento. Essa assinatura, ela está, na verdade, no inventário do seu cônjuge, como inventariante de Gabriel Barbosa Couro. Mas, nesse mesmo inventário, também a gente pode reconhecer que ela pode ter um contato com esse mundo, esse universo da cultura escrita, e percebam que tudo aqui são hipóteses, suposições nessa parte, vou dizer um pouco mais para frente, porque depois, onde ela é reconhecida como tutora das crianças, onde ele diz, declaro que deixo e aprovo por tutora de meus filhos a minha mulher, Maria Vitória São José, pela achar capaz. Isso pode demonstrar algum tipo pode nos dizer alguma coisa sobre a relação que ela possa ter sobre esse universo de cultura escrita, porque a pessoa que ficava como tutora das crianças, dos órfãos, à época ela deveria ser reconhecida como capaz de educar as crianças, de cuidar da educação dos órfãos. Bom, aqui estão as fontes que eu já utilizei. Já estou encerrando a minha apresentação. Desculpa aí se eu tiver ultrapassado um pouco de tempo. Já adianto meu pedido de desculpas. Mas eu acho importante dizer sobre esse primeiro esforço quantitativo, e aí eu vou retomar uma coisa que foi escrita pelo Luiz Carlos Villalta, nesse mesmo texto, nessa tese aqui. É que esse esforço quantitativo, ele é muito importante, porque permite, de certa forma, saber um pouco dos ânimos, né? Então, permite saber um pouco de quais são os livros que estão circulando. Mas o importante é ter em vista que esse primeiro esforço quantitativo, ele não permite saber coisas como essas pessoas realmente liam. Porque ter um livro arrolado no inventário não necessariamente significa que essa pessoa lia. Então, é uma discussão ainda que precisa ser feita, e é um campo bastante discutido e bastante difícil de ser identificado esse universo da cultura escrita. Essa é uma coisa bastante interessante, né? Porque a leitura não deixa rastros, diferente da escrita, que deixa. Enfim, é um caminho bastante
imenso aí a ser trilhado para essa pesquisa ser aperfeiçoada, mas eu já me deixo aberta aí para sugestões, caso alguém queira comentar alguma coisa. E obrigada. Muito obrigada pela sua fala, Júlia. Gente, relembrando que vamos estar abrindo para perguntas e comentários no final de todas as apresentações. Mais uma vez agradeço a Júlia, tem vários comentários aqui, perguntas, no final a gente vai estar realizando. A nossa próxima convidada é a Marina, vou realizar a apresentação dela antes dela começar. O nome dela é Marina Sampaio, graduando do curso de História na UFOP, 6º período. A sua linha de pesquisa é na história cultural, focando nos movimentos contraculturais e de direitos civis na América, sobre a visão de jovens negros e latinos no LGBT. A Marina vai explicar um pouco mais sobre o envolvimento dela com o arquivo para vocês. Muito obrigada pela sua presença, Marina, e é com você. Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direitinho. Meu nome é Marina, como a Ana Paula já falou. Sou aluna do curso de História, em bacharelado. E desde o meu primeiro período eu tive a oportunidade de ter contato maior com as pesquisas, que era a minha intenção inicial quando eu entrei na universidade. E desde então eu tive todo o meu viés acadêmico voltado para o meio de pesquisa, de como pensar em todo o conhecimento que era me dado, para que eu pudesse sistematizar aquilo numa pesquisa que trouxesse determinado valor para uma sociedade que precisa dele. E a partir disso, no meu primeiro período, eu tive contato com o texto do Michael Pollock, que guiou muito o meu viés de como eu enxergaria as fontes e como que eu trabalharia enquanto uma profissional. Ele fala muito no texto dele sobre essa guerra de memórias, que é essa memória oficial criada por essa elite minoritária e que apresenta uma versão oficial, tida como oficial, mas que não abrange a diversidade, a pluralidade da nação, principalmente brasileira. E ele fala sobre essa memória subterrânea, que é essa memória que é sobrevivente a partir da oralidade e dessa transmissão de conhecimento de geração a geração. Isso acaba entrando em conflito um pouco, porque a gente sempre é acostumado dentro da academia a acreditar que somente as fontes escritas têm um poder de fazer você avançar dentro de uma pesquisa. Mas quando você já está ali dentro, você percebe que há outros meios de se trabalhar e de se evoluir uma pesquisa através do testemunho e da fala dessas pessoas. Assim, eu tenho uma pesquisa em desenvolvimento agora, que até então está sendo de modo autônoma, no qual eu pesquiso a cultura Baurum e os seus desdobramentos. Essa cultura Baurum, ela é representada particularmente por jovens LGBTs, todos negros, latinos, alguns deles brancos, mas nem todos, então há uma maior presença negra, e isso me faz perguntar o porquê desse lugar se tornar tão especial para que esses jovens vejam esse espaço enquanto um lugar seguro, dentro de uma sociedade que não quer que essas pessoas estejam no convívio comum. Então, o meu primeiro contato com a Baurum foi com o meu irmão, que faz parte, e desde então a visão que eu tinha da cultura era muito superficial. E a partir do momento que eu me aprofundei nas pesquisas, eu encontrei um vídeo no qual, em 1958, a gente tem o primeiro indício da cultura Baurum, que é com a fala da Crystal LaBeija, uma personagem lendária dentro da cultura Baurum, que ela, durante um baile que era leiloado jantares para homens de alta sociedade, essas mulheres trans elas eram obrigadas a performarem o aspecto e o estereótipo da branquitude. E ela foi desclassificada exatamente porque a maquiagem dela mostrava o tom de pele dela. E aí a gente tem a primeira filmagem, que é onde ela pratica um dos atos que é muito comum entre os jovens hoje em dia, que é o shade, que é quando ela reclama automaticamente o direito dela de mostrar a cor dela e de ser
vista enquanto o que ela é, uma mulher negra. E não vou me aprofundar muito, porque ainda é uma pesquisa no seu começo. Como eu disse, ainda é autônoma, então aceito diversas, como eu posso dizer, dicas, comentários. Estou aberta e a gente vai estar aqui para poder fazer essa discussão. No segundo momento, eu tenho também em andamento um projeto de extensão dentro da UFOP com a professora Janete Flor de Maio Fonseca. O nosso projeto se chama A Presença Negra em Ouro Preto no século XIX, Educação Patrimonial através de um mapa digital. E o nosso projeto, ele tem como intenção criar um mapa digital que demonstre e marque dentro dos patrimônios que são tidos enquanto brancos, que havia ali uma presença negra, uma forte presença negra, que eles eram presentes dentro dessa sociedade e eles eram atores ativos na construção daquela história. E durante a nossa pesquisa, ela se iniciou bem no boom da pandemia, então foi um momento bem conturbado para nós, porque nós não tínhamos acesso aos arquivos, porque estavam todos fechados, a gente está nessa condição de isolamento social, o que pediu de nós uma adaptação. E a partir disso a gente usou bastante a hemeroteca da Biblioteca Nacional e o Arquivo Público Mineiro para a gente poder dar desenvolvimento à nossa pesquisa. Infelizmente, durante essa nossa busca por documentos que estivessem digitalizados para que a gente pudesse continuar com a pesquisa de modo remoto, a gente percebeu que vários documentos que se dizem estar digitalizados não estavam, o que se tornou um grande limitante para que a gente pudesse avançar durante a nossa pesquisa. Porém, isso não é algo que faça com que a gente abandone a pesquisa. Isso requer de nós adaptar e buscar em outros espaços falas e citações sobre essa presença que não foram pensados antes. E isso é muito importante. Caso eu esteja falando muito rápido, por favor, sejam livres para perguntar, e é isso. Dentro desse momento que eu tive o meu primeiro contato com as fontes, que foi a partir dos jornais da época, que foi ali a partir da segunda metade do século XIX, em Ouro Preto, nós focamos no jornal A Província de Minas, que é um jornal tido como da população conservadora de Ouro Preto. Então, já é de se esperar que ali haveria um tipo de narrativa que destoasse da minha visão de homens e mulheres negros daquele período. Disso aí a gente já tem um certo embate pessoal, porque é difícil falar que durante uma pesquisa você consegue se livrar totalmente dos seus valores e das suas concepções de mundo. É muito importante a gente entender que quando a gente começa a trabalhar com fontes, principalmente, no meu caso, que foram com os jornais no primeiro momento, a estranheza é o primeiro passo. Você se adaptar ao modo de escrita que é formulado o jornal, o modo de escrita mais rebuscado, que contém alguns erros gramaticais para mim, mas que para eles não eram erros gramaticais. Isso tudo requer de mim um passo atrás e rever aquela fonte da maneira que ela merece ser vista. E, a partir disso, tiveram alguns momentos em que eu me senti extremamente desconfortável de trabalhar com essa fonte, porque o modo como eram descritas os homens e mulheres negros naqueles jornais me atingiam profundamente. E me atingiam profundamente por quê? Porque eu me reconhecia neles enquanto uma herança, enquanto uma pessoa que detém um pedaço da memória dessas pessoas. Então, como vê-los
e enxergá-lo somente a partir da leitura de uma classe que não entende a sua especificidade. Nisso foi um momento crucial para que eu entendesse o que a teoria diz muito, mas que quando vem na prática, ela vem recheada de momentos de reflexão profunda sobre quem você é, o profissional que você deseja ser e que tipo de narrativa você está propondo para que as pessoas leiam. E aí eu tive o meu primeiro contato com o tentar ressignificar o que eu estava lendo. Ressignificar aqueles traços, ressignificar o modo como eles escreviam aquilo e pensar naquelas pessoas que foram descritas ali enquanto animais, enquanto pessoas sem alma e que necessitavam de um certo cuidado e atenção paternalista extremo, pensando na visão da branquitude da época, é necessário a gente sempre pensar que eles são indivíduos e que eles são ativos, eles são sujeitos que criam histórias, eles vivem, eles conversam, eles criam tradições, eles criam memórias, mas onde procurar essas memórias? E a partir disso é o momento onde o pesquisador se depara com eu mudo o meu olhar e me torno um historiador aberto a todas as possibilidades que essa fonte pode me trazer, ou eu vou permanecer fixo aos meus valores e ser um profissional metade do caminho? E essas perguntas permeiam a mente de nós estudantes durante todo o tempo. Então, nesse momento eu tive um personagem que se chama Laurindo, um homem que se chama Laurindo, que ele conseguiu fugir do seu senhor e durante a leitura mensal, era como se eu estivesse acompanhando a fuga dele. E isso criou em mim uma sensação de posso continuar, devo continuar a ler isso aqui, entender até que ponto ele conseguiu fugir, porque para mim, quanto mais tempo eu achasse mais notícias falando que ele estava desaparecido e que buscavam por ele, significava de que ele estava em tese seguro, que ele tinha conseguido sair desse sistema escravocrata opressor. A partir disso, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, o recorte do jornal, para que vocês possam, junto comigo, acompanhar a história dele. Aqui, esse recorte foi tirado do jornal A Província de Minas, Ouro Preto, 4 de janeiro de 1984. O número do jornal é 187, e o recorte diz: escravo fugido. Continua fugido o escravo Laurindo, pertencente ao abaixo-assinado, com os sinais seguintes: cor preta, bons dentes, estatura regular, idade de 35 a 40 anos, mais ou menos, semblante fechado e que tem na testa uma contusão. Gratifica-se com a quantia de 100 mil réis a quem o prender, ou se der notícia certa pela qual se possa efetuar a prisão. Paulo Moreira, município de Mariana, 6 de dezembro de 1883. Para mim, cada vez que eu encontrava um novo recorte, era uma chama de esperança que criava dentro de mim de que ele talvez estivesse bem. E que, apesar de estar num sistema que não queria ele conseguiu, de alguma forma, se livrar dele. E, para mim, a história do Laurindo foi o primeiro personagem, eu digo, da minha leitura, que me tocou, porque quando falou dos traços dele, sobre a boca, sobre o nariz, sobre as feições dele, aquilo ali me tocou de maneira muito profunda, porque eu me reconheci, porque eu tenho lábios grossos, eu tenho nariz largo, eu tenho olhos profundos, e eu sou negra. Então,
eu ler esse tipo de descrição me atordoou. E isso me fez parar na frente do espelho e pensar: por que uma pessoa parecida comigo é descrita dessa forma? Por que não eu, no máximo que eu puder, tentar reescrever essa história e tentar dar voz para que ele não seja apenas um escravo fugido, mas para que ele seja o Laurindo, um homem pertencente à segunda metade do século XVIII e que é um ator e um sujeito ativo na memória da história de Minas Gerais. E para mim foi muito importante ter esse contato com as fontes, porque houve essa transformação do meu olhar e requer de mim, para que eu consiga continuar trabalhando em pesquisas, eu manter esse olhar de reentender, ou então de pensar possibilidades do que poderiam ter acontecido com o Laurindo. E é importante a gente sempre se deter a quais valores a gente quer passar dentro da nossa narrativa. Porque nós, enquanto historiadores, escrevemos narrativas que vão moldar mentes de novos profissionais. Então, a partir do momento que a gente produz uma narrativa que continua sendo excludente e que continua enxergando as fontes apenas como elas são e não enxergando para além delas, eu acredito que os nossos trabalhos dentro da academia vão continuar nesse ciclo vicioso de não ir a lugar nenhum e de não colaborarem no processo de identificação e de pertencimento desses jovens negros, principalmente no Brasil. Então, cabe a nós, futuros historiadores e profissionais já ativos no meio, refletir que tipo de narrativa a gente está colocando para que esses jovens leiam. São narrativas excludentes? A gente está pensando em narrativas que foram escritas por mulheres trans, porque essas pessoas produzem, mas por que não colocar a produção delas em atuação dentro desse nosso espaço? E, para isso, eu acredito que a gente hoje constrói um pequeno degrau para que juntos a gente consiga construir uma narrativa que orgulhe os nossos antepassados por todos os marcos que eles conseguiram deixar, apesar das adversidades, e que essa nossa narrativa ela seja capaz de tocar esses jovens a ponto de eles se orgulharem de serem quem são e agirem a partir disso. Eu gostaria de finalizar minha fala agradecendo o espaço, a organização do evento, pelo convite. Gostaria de dedicar a minha fala de hoje aos meus professores que estão me assistindo, Solange, Fernanda, Ranier, que construíram em mim, no meu ensino primário, bases para que hoje eu pudesse estar aqui e compartilhar com vocês esse momento, que para mim é importante demais, enquanto profissional. E agradecer também a minha orientadora, Janete Flor de Maio Fonseca, por ser minha inspiração e grande força dentro desse meio acadêmico, que ainda assim é muito separatista e que não quer essa presença negra dentro da universidade, enquanto produtora ativa de conhecimento, que fale sobre a nossa ancestralidade e sobre nosso direito de ser quem somos e de mostrarmos a nossa cor sem medo e agirmos juntos. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua fala, Marina. Marina, trouxe aí pontos muito importantes sobre a ressignificação de documentos. Para nós historiadores, é uma coisa muito boa para se pensar. Muito obrigada, Marina. É uma honra ter vocês aqui todos com a gente. A nossa próxima apresentação vai ser do professor doutor Moacir Rodrigo de Castro Maia. Gostaria de fazer uma breve apresentação do professor antes dele começar, se estiver tudo bem. O
Nosso convidado, o historiador Moacir Rodrigo de Castro Maia, concluiu sua graduação na Universidade Federal de Ouro Preto. Ele realizou curso de História, bacharel e licenciatura, realizou seu mestrado também em História na Universidade Federal de Fluminense e possui doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi nomeado primeiro lugar em 2019 no Prêmio Arquivo Nacional da Pesquisa, promovido pelo Arquivo Nacional do Brasil, com a tese de doutorado, Do Reino Traficante a Povo Traficado, a diáspora dos colorados do Golfo do Benim para Minas Gerais, América Portuguesa, 1715-1760. Seus estudos possuem enfoque em História do Brasil colonial e História da África Ocidental. Gostaria de agradecer muito a presença do professor e dizer que é uma honra tê-lo conosco. Passo a palavra para você agora, Moacir. Olá, Ana Paula, eu que agradeço o convite. Gostaria de começar essa apresentação, né, agradecendo a professora Anne Torres, o gentil convite de estar nessa mesa, né, com a Júlia e a Marina, né, é muita alegria, né, e muita alegria de estar, né, nessa mesa promovida pela UFOP e juntamente com o arquivo, né, histórico da Câmara Municipal de Mariana, arquivo que conheci muito cedo, né, quando iniciei a graduação em História, né, a minha primeira formação, né, na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, é uma alegria muito grande de estar aqui com todas e todos vocês hoje, né. O convite chegou em surpresa para falar justamente sobre arquivos e silenciamentos, né. O ato e efeito, né, de silenciar. Eu que tenho trabalhado, né, tenho percorrido, né, na minha trajetória acadêmica, justamente sobre povos, né, de origem africana, né, que vieram para a América, né, para a América Portuguesa, particularmente de Minas Gerais, durante o século XVIII. Né, os meus focos, né, de pesquisa principais tenho me dedicado a pensar, então, né, o grande gente de africanos e africanas que fizeram a diáspora, né? A diáspora, essa migração forçada, e pensar sobre esses africanos. Né? Nós sabemos que grande parcela, né, quer dizer, quando voltamos a pensar e a buscar e a estudar sobre esses indivíduos, né, particularmente sobre africano, mas também sobre diversos grupos, né, indígenas, né, nós sabemos as dificuldades encontradas, né, justamente porque uma boa parcela, né, de documentos, né, encontrados em diversas instituições públicas ou privadas, elas acabam sendo produzidas por uma outra pessoa e não pelo indivíduo africano ou mesmo dos povos originários. Né? Então, nós temos grandes desafios para vencer também esse silêncio. Né? Então, nós fazemos aqui várias, como historiador, né? Buscamos, né, enfrentar esse silenciamento, né, provocado, né, ao longo desses séculos, né, e que temos não temos muitos registros, mas temos ainda a produção, né, pelas dificuldades, né, de acessar, né, construir essas histórias sobre esses povos africanos, né, e de diversas outras origens. Trago, então, essa mesa, né, a essa mesa, né, a pesquisa que tenho me dedicado, né, uma pesquisa que tenta justamente, e por isso que eu volto também ao FOP, né, para apresentar um projeto coordenado junto ao NUPED, né, o Núcleo em História Econômica e Demográfica do CEDEPLAR, da UFMG, né, conhecido, né, o NUPED é conhecido por disponibilizar fontes, né, e estudos qualificados sobre essas fontes do nosso passado, principalmente de natureza censitária, né, ou pré-censitárias, como as famosas listas nominativas de habitantes de várias localidades mineiras do século XVIII, né,
e também o Censo do Império, né, da década de 1870, né, que faz justamente, tem um olhar sobre a população negra, principalmente a população ainda escravizada no Brasil, no Império, né, no período já de Brasil-Nação, que é uma fonte, né, de mais de 10, 20 anos de trabalho dos pesquisadores do CDPA para disponibilizar, e se encontra no site do NUPED, né, e que vocês podem tanto as listas nominativas como o censo, né, e também outros corpos documentais, né, outras tipologias documentais que também estão disponíveis a toda a comunidade e também a comunidade científica, né, dos pesquisadores, né. Então, eu passo aqui a apresentar, só um momento. Esse, enquanto está, né? Acho que abriu. Que eu vi. Ótimo. Acho que já está disponível, né, na tela, né? Eu peço ao Vitor para confirmar. Então, eu apresento, né, esse projeto, né, que tenho coordenado, né, e que trata justamente sobre, né, a presença, né, e a presença de africanos e descendentes, né, como chefes de domicílio, né, na região de Mariana, né. E o título, né, dessa apresentação é a construção de dados do projeto Senhores de Casas, né, visibilizar, né, universalizar acervo e visibilizar experiências negras, né, nos territórios de mineração, né. Justamente grande silenciamento, né, de um modo geral, quando falamos de história pública, né, sobre as diversas condições dos indivíduos africanos e descendentes, né, no nosso passado, né, no passado brasileiro. E então, o enfoque desse projeto é utilizar fontes, né, que possam, né, subsidiar, né, a construção aí, né, de novos, né, pesquisas, né, e que tenham principalmente os indivíduos negros, né, tanto africanos como descendentes, né, quer dizer, tanto libertos e negros livres, né, como chefes de domicílios. Justamente, já que nós temos, eu acho, um grande desconhecimento, né, sobre né, do indivíduo não escravizado, ou ex-escravo, ou que vivenciou a escravidão, mas que já se encontra em liberdade em diversas localidades, né, mineiras, né, ao longo do século XVIII até o início do século XX, né. Então, esse é um enfoque do nosso projeto, é disponibilizar fontes documentais que possibilitem, então, o avanço, né, de pesquisa por vários, né, pesquisadores, né, que possam se debruçar sobre essa documentação e produzir estudos sobre essas significativas parcelas da população mineira, né, desses, né, do século XVIII, principalmente século XVIII e século XIX, principalmente, né, e que foram, muitos deles, chefes de domicílios, né, na região de Mariana, né. Então, essa é a primeira atividade desse projeto, né. O projeto teve como enfoque, então, né,
disponibilizar, né, um precioso acervo do Arquivo Histórico da Casa Cientista de Mariana, é um acervo, né, de mais de 45 mil imagens, né, coletadas, né, são mais de 84 livros de testamentos, contendo mais de 4.200, né, registros de testamentos, né, da população liberta, né, de Mariana, né, e dentro desses testamentos, né, mais de 4.000 testamentos, encontramos ali, né, inventariamos também a população negra, né, que também registrou suas últimas vontades, os seus testamentos, né, nos cartórios de Mariana, ao longo do século XVIII até o início do século XX, né? Essa universalização dessa preciosa documentação sobre parcela de africanos e descendentes, né, que viveram a diária, contribuirá para a ampliação, né, dos estudos e produção de conhecimento em múltiplos níveis, além de servir como suporte à escrita de várias pequenas, né, biografias sobre africanos descendentes que viveram em Minas Gerais. Né, o que nós esperamos, né, que esse projeto possa contribuir para que pesquisadores possam, né, se debruçar sobre esse precioso corpo documental, né? Essa ação, então, portanto, né, se insere no amplo contexto de noção e efetivação brasileira 10.639 de 2003, que busca o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, né? Aqui há uma parte, né, quero mencionar da equipe do projeto, né, promovido pelo Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do CDPRO-UFMG, né, a equipe, né, Marcelo Godoy, né, Marshall Aiken, também parceiro, né, da Universidade de Vanderbilt, junto com Jenny Landers, Joy, da York University, da Universidade de York, Lidiane Silva Barbosa, Cássio Vinícius Salles, né, que contamos com o apoio dele no Arquivo Histórico da Casa Cientista de Mariana, né, em Minas Gerais, onde, né, se localiza esse precioso acervo, né, dos testamentos, né, e contamos com Verônica Garcia Simões, Júlio César de Gouveia, né, que foram ex-alunos da UFOP, né, com vários, Elias também, Teodoro Mateus, que foram bolsistas, né, desse projeto, junto com Lucas Meirelles, que tem trabalhado na parte agora de construção do sistema computacional. É um projeto de Mariana, dessa região mineradora, né? Nós sabemos que Mariana, ao longo, principalmente do século XVIII e início do século XIX, teve um dos maiores, né, um dos mais significativos territórios, né, que chegava ao Espírito Santo e mesmo a divisa com o Rio de Janeiro. Então, um território significativo, né, que abrangia diversas localidades, né, como atualmente, né, como as cidades atuais de Piranga, Ponte Nova, Rio Pomba, né, e muitas outras, né, e muitos outros territórios. Então, um espaço extremamente significativo, né, muito antigo, né, das primeiras vilas e povoações mineiras e primeira cidade, né, do estado de Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais. Aqui eu apresento rapidamente as fases do nosso projeto, né, inventariamos, né, fizemos um inventário completo desses 84 códices, né, um marco temporal de 1716 a 1949, né, sendo que o livro termina em 1956, né. Então, é um banco de dados que nós temos mais de 8.000 pessoas listadas, entre testadores e seus executores, né, quer dizer, os testamenteiros, que eram responsáveis, após o falecimento do testador, de conduzir, né, e vai se tornar, né, o inventariante e conduzir depois, né, os desejos, as últimas vontades desses testadores, né. Após essa, né, nós tivemos a digitalização de toda a série documental, não apenas dos indivíduos, né, libertos e negros livres, né, mas de todos os indivíduos que compõem essa série documental, produzindo mais de 45 mil em RAW e JPEG, né, esses dois formatos, né, de imagem. Depois, uma terceira fase, a leitura paleográfica,
coleta de dados de todos os testamentos de mulheres e homens negros identificados, né, que nós identificamos, e construímos, então, um banco de dados dos testadores negros em 3 séculos de toda essa região. E na fase, né, na 4ª fase, que é a fase que nós estamos agora, né, trabalhando para que isso aconteça, né, na fase de criação de sistemas, né, o material digital, né, nós esperamos, né, que futuramente estará disponível, né, no Slave Society Digital Archival, né, hoje, né, vocês conseguem, né, pelo Google, né, em qualquer outra ferramenta de busca, né, localizar o site Slave Society, né, onde tem uma documentação preciosa, né, sobre o passado, né, das Américas, principalmente a documentação sobre a documentação sobre algumas partes do Brasil, Rio de Janeiro, Paraíba e agora Minas Gerais, né? Já temos, né, um campo criado, né? Temos um trabalho, já tem, né, eles estão a trabalhar nessa documentação que já entregamos, né, os registros digitais, né, dessa documentação, e o site de pesquisa e também teremos, né, em outro formato, que eu vou, né, detalhar mais à frente, também essa documentação disponibilizada no site do NUPED, né, no site do Núcleo de Pesquisa em História Demográfica da UFMG. E em 2 diferentes formatos, né, tanto um formato diferente no site da Universidade de Vanderbilt e um outro formato que mais apropriado, muito mais condizente com a trajetória do NUPED, né, que é também, além de fornecer imagem, fornecer essas informações qualificadas, né, através dessas informações que produzimos através de um detalhado banco de dados sobre os indivíduos negros do passado. Aqui, Mariana, aqui uma imagem, né, onde se localiza, né, à direita da atual catedral, né, da sede de Mariana, se localiza o arquivo da Casa Setecentista de Mariana, cujo, né, que é o detentor, né, da guarda desse acervo de documentação que temos. Aqui a primeira fase, vemos o Júlio, e também veremos daqui a pouco Verônica, né, que fez essa, e também contamos na primeira fase com a Daiane, né, como nesse trabalho, né, de coleta dessas informações, né, detalhadas, tanto do inventário de todos os testadores desses códigos, mais de 4.000 testadores, né, desses códices, e também dos testadores negros. Aqui na fase, a fase já não mais do inventário, né, mas da digitalização da documentação, né, produzida em RAW e em JPEG, né, seguindo as normas internacionais da Biblioteca Britânica de digitalização, né. Aqui na terceira fase, construímos um banco de dados, aqui algumas dos campos que construímos, né, que coletamos, né, para cada testador, coletamos 27 campos, né, de informação, né, por exemplo, tanto das informações mais técnicas, né, da localização, informações preciosas para os pesquisadores, para irá buscar, né, para a comunidade que irá buscar essa informação, saber também a origem dela, né, mas também as informações desses indivíduos negros, né, como o nome, o sexo, a localidade de moradia, a condição social desses indivíduos libertos, eram livres, né, ou estavam até mesmo em processo de libertação, como na situação dos indivíduos coartados, né, que estavam ainda no processo para se libertar, alforria. As informações que vamos encontrar em alforria, como eles conquistaram a alforria, foi gratuitas ou adquiridas, né, onerosas, e quais as formas que eles conquistaram essas alforrias, né, e aí falando dos indivíduos libertos, né, e aí constaríamos também o nome do seu, a identidade étnica, a localidade em que foi batizado, importante para podermos fazer
discussão, né, desses relatos desses indivíduos, né, podendo entender que lugares de onde eles migraram também, né, se passaram por outras cidades, né, e o estado civil, o nome do cônjuge, caso se fossem, né, casados, né, se tiveram filhos, o número de filhos, se possuíam trabalhadores escravos, se possuíam casas, terras, rebanhos, serviços de mineração, outros bens declarados, bens declarados, se participavam da vida ativa dessas povoações mineiras, né? Por exemplo, das irmandades religiosas, se eram confrades dessas irmandades religiosas, de quais irmandades, a quais irmandades eles pertenciam, também se ocuparam postos também de direção ou de honra nessas irmandades, né? E aí campos de observação, o nome do testamenteiro e o ano, né, dessa documentação. Então, um banco de dados muito completo, né? Aqui uma parte do acervo, né, trabalhado, né? Aqui apenas para que vocês possam, né, ter uma dimensão da riqueza de pensar essa questão dos domicílios negros do passado. Nós temos aqui, apresento a vocês, né, e tenho estudado por exemplo, a Liberta Rosa da Silva Torres, uma africana que chegou nos primórdios, na década de 1710, ela já estava em Mariana, ainda na antiga Vila do Carmo, né? Ela constituiu uma casa, né, uma casa com 3 indivíduos negros, né? Ela chefiava uma casa com mais de 3 indivíduos negros. Então, eu vou ler rapidamente aqui a vocês, né, um pouco esse trecho, né? Ao falecer em 1742, a africana Rosa da Silva Torres revelou em seu testamento o trabalho que tivera para escapar da escravidão e se tornar senhora de sua casa, na Vila Carmo, atual cidade de Mariana, em Minas Gerais, no interior do Brasil. Ela constituiu uma rede de relações e confiança, permitiu fazer negócios, entrar na justiça pela proteção do patrimônio do filho e superar as muitas dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida. Com o seu trabalho à frente de um pequeno empório, conseguiu comprar a liberdade do marido e juntos adquiriram chácara com plantações e um serviço de minerar para extrair ouro, além de trabalhos escravos. A maioria compartilhava a mesma identidade da senhora africana. Ela chefiava um domicílio com 13 pessoas negras, uma pequena África no coração de Minas Gerais. Outro africano, né? E aí depois nós vamos falar. Então, essa é um dos exemplos que essa documentação nos permite, né, a recompor esses domicílios, né, a entender essas trajetórias desses indivíduos negros. No caso aqui, um indivíduo, né, vivenciou, né, a escravidão e que passou para a liberdade, no caso de Rosa da Silva Torres, que faleceu em 1742, que encontramos o seu testamento nessa documentação por nós, né, trabalhada e que será, né, futuramente universalizada. Aqui apenas para que vocês possam novamente se atentar com a casa de, né, Rosa, o seu marido, né, Antônio da Silva Barbosa, que também era africano, né, como ela, né, e ela teve um filho com esse senhor, nas fontes designado como Antônio Pardo, né, e com um segundo marido, né, ela também foi casada com um outro africano anteriormente, né, e ela teve a filha Teresa, né, com Antônio da Silva Barbosa. Na sua casa, ela contava com esses escravos, né, com esses indivíduos escravizados, José Courá, Luiz, Manuel, Joana, e a filha de Judália, né, ainda criança. Esses indivíduos eram todos do mesmo grupo identitário da senhora, da mesma identidade, da mesma time da senhora, né, mostrando que vai, e o que mostra em uma né, como muitos desses africanos também se reuniram em volta de outros indivíduos da mesma terra, falantes das mesmas línguas, né? E mais os demais moradores de sua residência, né? Teresa Fon, Maria Cristóvão Cobu, né? E também
da África Centro-Ocidental, né? Agostinho Angola, Manuel Angola e Antônio Sabaró, né, da Costa da Mina. Eu não sei como está ainda o meu tempo, né, mas eu peço só um pouco mais, né, de tempo para poder terminar, né, poder concluir. Aqui eu trago a vocês, né, o testamento também de uma africana, né, uma africana Francisca da Conceição. Francisca da Conceição revelou em seu testamento como conseguiu conquistar a liberdade, né? E aí nós temos uma das folhas, né, do seu testamento, né, na tela, revelou como conseguiu conquistar a liberdade após ser escravizada, né, e enviada da Costa da Mina ao Brasil. Posteriormente se instalou no então arraial de Bento Rodrigues. Aí vemos a capela, essa capela que não existe mais, né, foi destruída, né, com a da barragem, né, em 2015, né, quando a barragem de uma mineradora, né, ela, né, destruiu a povoação de Bento Rodrigues e levou essa capela, né, destruiu essa capela, né. Posteriormente se instalou, então, na cidade de Bento Rodrigues, em Mariana, se tornou proprietário de uma estalagem que também será uma venda, né? No seu testamento registrou que comprava produtos da cidade do Rio de Janeiro, né, para abastecer seu pequeno hospedaria. Para cuidar de seus negócios, contava com os escravos Sebastião, Damião e Mateus Angola, além de Felizardo e Maria Mina, todos africanos como sua senhora. Sua casa, como também muitos outros lares, também era uma pequena Francisca da Conceição se tornou, né, nessa igreja, nessa capela de São Bento, ela se tornou, né, irmã juíza da Irmandade de São Bento, né, uma das devoções que encontrava-se, né, no passado, né, instituídas nessa capela do Arraial de Bento Rodrigues. Além disso, né, ela se tornou rainha da Irmandade, né, a rainha de São Benedito, e ao seu testamento, que fosse, né, sepultada na tumba dessa capela, né. Esse é um dos documentos que nós encontramos e que reconstrói, então, né, o banco de dados reconstrói, né, as trajetórias desses indivíduos negros do passado, né, de homens e mulheres do passado. E, para concluir, eu apresento também aqui, né, mais de um século depois, já em 1900, nós encontramos a africana Graciana Alves Branco, moradores na rua em Mariana, moradora na rua do Rosário, né, no final, onde se encontra essa capela, né, a igreja do Rosário, que foi construída, né, pela Irmandade do Rosário dos Pretos, né, de Mariana. O título, né, o nome oficial dessa Irmandade Negra, né, do passado. Em 1900, nós encontramos o testamento, né, nesse ano, né, o testamento de Graciana Alves Branco, uma das últimas africanas, né, e provavelmente a última africana a deixar um testamento registrado, né, nos cartórios de Mariana, né. Nesse documento, né, ela diz, por exemplo, que ela tinha, justamente na Rua do Rosário, ela tinha 2 casas e deixava, né, essas 2 casas como, né, uma para a própria Irmandade, e filiou, né, essa Irmandade que foi construída lá nos primórdios de Mariana, né, tantos africanos e africanas, né, e também por seus descendentes, mas principalmente por africanos e africanas, né, e também por e mulheres brancos, né, mas pela maioria de africanos e africanas, ela deixava uma morada de casas para sua irmandade, né, e dizia que era irmã, né, dessa instituição, que ela se associou, né, ao longo da sua trajetória vinda da costa da África, como ela declarou no seu testamento.
voltar ao testamento de Francisca da Conceição para também nessa parte em que ela diz, não sei se vocês conseguem, né, ler, né, não sei pelo tamanho da escrita se é possível fazer uma leitura, mas ela diz também que além de ser irmã e juíza, né, e rainha, né, de São Benedito, na capela de São Bento, né, em Bento, no antigo arraial de Bento Rodrigues, ela pedia também um acompanhamento, acompanhamento da Irmandade, Nossa Senhora do Amparo também, que eles pudessem acompanhar, né, ao longo, né, após a sua passagem. Né. Aqui, então, na quarta fase, aí agora nós falávamos até há pouco da terceira fase, que foi essa fase de coleta. Apresentei um pouco a vocês, né, um pouco de algumas informações, né, que nós encontramos no banco de dados, que subsidiará essa outra fase, né, e também alguns testamentos, alguns trechos de testamentos, para podermos pensar sobre justamente esses indivíduos que viveram a liberdade, indivíduos negros que viveram a liberdade, né, nessa região, nessa antiga região mineradora. Mas agora eu volto, então, para falar das fases, né? Nessa fase agora, na quarta fase em que estamos, né, nós temos aí o material em formato, né, JPEG, né, disponibilizado no Slave Society. É um site produzido, né, ele é da guarda, né, da Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos e compõe, por exemplo, esse site, né, acervos, né, arquivísticos de várias partes da América, como eu disse, Cuba, por exemplo, Colômbia, da antiga Flórida espanhola, né, hoje fazendo parte dos Estados Unidos, né, e do Brasil, e aqui onde estará o nosso material disponibilizado. Né. Então, nós também temos essa parceria com a Universidade de Vanderbilt, o que muito nos alegra também, e que disponibilizará essa digitalização dessa documentação, né, futuramente, né? E aqui um pouco do nosso time, né, de colaboradores, né? Aqui nós já temos, né, Minas Gerais, Paraíba e Rio de Janeiro, né? E também já no formato PDF, né, vocês conseguirão um sistema computacional, né, o CDPLA tem essa tradição de trabalhar, né, de disponibilizar fontes históricas, principalmente fontes históricas mineiras, mas também o importante censo do Império, né, da década de 1870, né, está lá disponível. Mas nós temos a tradição de disponibilizar fontes documentais, mas também com estudos qualificados sobre essa fonte e oferecer, no caso, né, um sistema computacional para que possa se fazer buscas, né, e faremos, então, nesses bancos de dados, né, o que temos trabalhado, né, ao longo desses últimos, né, anos, né, e para que seja disponibilizado com um sistema que as pessoas possam pesquisar, por exemplo, a esses indivíduos. É um banco de dados geral, que terá, né, todos os indivíduos listados, né, os mais de 4.200 indivíduos listados, né, quer dizer, mais de indivíduos listados, né, que são testadores e testamenteiros, e um banco especial dos testadores negros da região, né, em que vocês poderão, né, e a comunidade e os pesquisadores, né, interessados, poderão, por exemplo, fazer uma busca a todos os inventários de mulheres africanas, ou mulheres africanas de Angola, ou mulheres africanas que tiveram filhos, né, e que pertenceram às irmandades, às associações religiosas, que tiveram suas casas e serviços de minerar. Então, vocês terão um acervo, né, um rico acervo de informações, né, disponibilizadas e que poderão, então, fazer pesquisas muito qualificadas e mais verticalizadas sobre esses indivíduos do passado. No site do NUPED, CDPLA UFMG, né? Esperamos que futuramente esse material esteja disponibilizado, né? Esse trabalho é um trabalho muito complexo, como a gente sabe, né? Muito tempo, né? Para esse processo de coleta nos arquivos, primeiro
né, de toda a documentação, né? Encontramos novos documentos, né, nessa documentação que foi se inventada, depois a digitalização da documentação e agora a criação do banco de dados, a coleta para o banco de dados e futuramente a disponibilização em diferentes formatos. No site do NUPED disponibilizaremos no formato PDF, né? Toda a documentação, podendo já baixar e podendo também baixar todos os testamentos individuais, né? Podendo fazer uma pesquisa sobre os indivíduos e também sobre elementos de suas trajetórias. E no site da Universidade de Vanderbilt, no formato JPEG, quer dizer, incorporando, então, dois elementos diferentes, né? E complementares, né? O que achamos que se torna ainda mais rica, né? É uma experiência rica, e nós sabemos a importância que a disponibilização de documentos digitalizados, da cópia digital desses documentos, é sempre importante haver cópias desses documentos em uma instituição, né? Justamente para salvaguardar o registro digital, que nós sabemos que é muito frágil, nós ainda não temos, né, no modo geral, sabemos o tempo que poderá se durar, né? Então, é precioso guardar em diferentes e disponibilizar em diferentes, né? Caso perca um, é possível, né, encontrá-lo em outro, que esteja fora do ar, né, e tudo mais, né, em atualização. Eu termino por aqui, eu agradeço a vocês, né? Aqui também quero agradecer a toda a equipe do projeto, né? Nós sabemos que, como a história desses indivíduos, nós estamos trabalhando a história, né? Trajetórias de indivíduos, né? Aqui também nós temos esses indivíduos que contribuíram, né, para que esse projeto, né, possa estar em andamento, né, e que possamos futuramente, né, poder, né, dar acesso a toda a comunidade, né, comunidade brasileira, internacional e também a comunidade científica. Queria, então, agradecer ao projeto Arquivo Afro-Brasileiro, né, ao Patrimônio Afro-Brasileiro, né. Esse projeto contou com financiamento passado do MINC e da Universidade Federal de Pernambuco, e também gostaríamos de agradecer, né, ao IFAM, ao Ministério da Cultura, né, o acervo, né, pesquisação, né, da Casa Setecentista de Mariana, e também as outras instituições, né, que têm contribuído. Queria também agradecer, né, a Álvaro Antunes, professor da UFOP, né, que foi muito importante também no início, né, ofereceu também, né, um apoio no início desse projeto, né, para que esse projeto, né, fosse no projeto de avaliação, né, quer dizer, na avaliação desse projeto. Então, sou muito grato a todos, queria novamente a Anne e a todos que compõem, ao Vitor, né, que está aí organizando, né, essa live, e também a alegria de estar aqui com a Júlia, né, e a Marina, né, nesta mesa. Então, muito obrigado, né, agradeço muito, né, essa oportunidade de falar novamente, né, sobre esse projeto, né, que traz tantas alegrias de falar de silenciamentos, né, na história, né, poder reconstruir as histórias de indivíduos invisibilizados, né, universalizar e dar visibilidade a essas trajetórias tão ricas, tão complexas dos africanos e seus descendentes na história americana. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada pela sua apresentação, Moacir, falas extremamente importantes de todos vocês. Então, gente, agora a gente vai abrir o espaço para perguntas. Gostaria de falar para quem ainda não mandou e tem alguma curiosidade, pode mandar, viu? Vou ler aqui a primeira pergunta para a Júlia. Júlia, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas durante a pesquisa? Como superar o desafio na leitura de documentos tão antigos? Vou aproveitar aqui esse espaço de resposta de perguntas para dizer que estou muito feliz com essa mesa. Eu acho que nós três temos questões
e trabalhamos com essas questões da nossa pesquisa, que todas dizem respeito ao que tem a ver com arquivos e silenciamentos, né? Como a Cia acabou de falar, é mesmo tornar visível trajetórias e narrativas que são invisibilizadas até hoje. No campo da história, eu acho que isso é um movimento bastante recente que a gente precisa continuar seguindo, e como a Marina falou também, a importância disso, pensando, por exemplo, em nós que estamos, pelo menos eu, trabalhando com a licenciatura. Então, fico muito feliz de estar dividindo esse espaço, agradecer também a organização do evento. E, bom, mãe, as dificuldades dessa pesquisa eu acho que são muitas, mas eu acho que uma questão fundamental que estou lidando agora e vou lidar mais para frente também, e, na verdade, é uma questão que ela talvez seja uma das questões mais difíceis do universo do estudo do livro, de forma geral, e Darton fala bastante sobre isso, que é mesmo o esforço de compreensão dos modos de leituras. Como eu disse antes, essa identificação de livros nos inventários, enquanto posse, ela é muito importante, é um primeiro passo, uma análise quantitativa, mas existe um esforço bastante intrigante e interessante de mesmo entender que essas pessoas não significam que só porque tem livros arrolados nos inventários elas leem. Então, se debruçar sobre as formas como as pessoas se relacionam com esse universo da escrita e com os livros, talvez seja a minha maior dificuldade no momento, assim, com essa pesquisa. E superar o desafio na leitura de documentos tão antigos, mãe, eu acho que a senhora acompanhou isso bem de perto, assim. Eu acho que com muita paciência e estudo de técnicas para poder fazer isso. A paleografia, ela é um campo de estudo muito vasto, assim, que atende a várias áreas do conhecimento, de forma geral. Mas eu acho que a familiaridade com a documentação, assim, ela traz seus benefícios. Foi bastante difícil no início trabalhar com esses inventários, mas agora eu tô até no momento tranquilo. Óbvio que sempre vai ter algum que a gente vai esbarrar que não vai conseguir ler, mas é mesmo um esforço de olhar com muito carinho para essa documentação e tentar trabalhar ela das melhores formas possíveis, e é mesmo voltar aos mesmos documentos várias vezes e tentar ali fazer uma transcrição e fazer essa coleta de dados da forma mais coerente possível. Acho que consegui responder essa primeira questão. Muito obrigada pela questão, Lúcia. Agora vamos para a questão da Sara, que também é para a Júlia. Júlia, parabéns pela apresentação. Uma pergunta seria como você vê a evolução dessa pesquisa? Quais seriam os próximos passos? Obrigada, Sara, mais popularmente conhecida também como minha irmã. Então, próximos passos. Eu acho que talvez o próximo passo seja aprofundar um pouco mais na composição dessas bibliotecas. Já tenho os títulos dos volumes identificados, o que já é um grande avanço, mas talvez o próximo passo seja estudar melhor, investigar melhor quais são os livros que estão sendo lidos, ou pelo menos estão em circulação, já que eu não posso afirmar que, de fato, eles estão sendo lidos por essas pessoas que são proprietárias deles. Então, eu acho que talvez navegar um pouco mais nesse universo dos livros e se essas leituras, e as formas que essas leituras são apropriadas sejam um bom próximo passo, assim, um próximo passo gigantesco, eu acho que vai demandar aí bastante tempo. Acho que é isso. Eu queria aproveitar também e já deixar uma pergunta para a Marina, se é que eu posso entrar na fila de perguntas para a Marina. Eu queria saber, Marina, quais foram as primeiras perguntas que você fez às fontes que você está analisando, no caso, são os jornais, né? É um período de tempo mais afastado, eu acho, do que eu trabalho, pelo que eu entendi, mas eu queria saber quais foram as primeiras perguntas que você fez à fonte para poder começar a desenvolver essa pesquisa. Eu acredito que nem foram primeiras perguntas, foram mais, assim, pensamentos imediatos. O meu primeiro contato com o primeiro jornal, eu fiquei extremamente atordoada. Eu
eu fiquei tentando compreender como que aquela organização funcionava, como que, de repente, era uma sessão criminal e, de repente, vinha uma poesia, um conto. Então, para mim, era uma organização confusa, mas eu tinha que entender que, naquele momento, aquela organização fazia sentido. Então, esse foi o meu primeiro momento. O meu segundo momento foi a partir do momento que eu comecei a me familiarizar com ler esse jornal, o meu segundo pensamento era: eu não concordo com determinados posicionamentos aqui, e me veio à mente se teriam outros meios onde eu acharia informações mais profundas e mais específicas sobre os personagens que eu estou trabalhando, que é os homens e mulheres negros da época, principalmente segunda metade do século XIX, né? E a terceira foi de tentar entender como que eu, uma historiadora em construção, poderia enxergar aquela fonte na sua potencialidade. Porque, apesar de ser um recorte de jornal, é um recorte de uma vivência, é um recorte de um tempo que foi gasto por uma pessoa para que ele pudesse repassar essa informação, seja ela deturpada pelas minhas concepções pessoais ou não. Então, é bem isso. Espero ter respondido. Nossa próxima pergunta para Marina é: o que me cutuca é: onde está o Laurindo e outros como ele por aí? Isso é essencial para a nossa memória. Muito obrigada pela pergunta, Ana Beatriz. Obrigada, Ana Beatriz. Nós trabalhamos juntas já num projeto de pesquisa muito importante que chama Roda de Conversa Memórias de Negros, onde a gente falava sobre essa questão da herança, e como que ela é importante para a sobrevivência dessa memória negra até nos dias de hoje. Então, o que me cutuca muito ainda é saber se ele realmente conseguiu fugir, entende? Na minha concepção, para que eu pudesse ter um certo tipo de paz, eu criei na minha mente que ele conseguiu fugir, que ele foi aceito por algum quilombo, que lá ele conseguiu vivenciar a sua potencialidade entre os dele, né? E pensar aonde estão essas pessoas é um campo que até então ele é quase que inexistente, porque você pensar sobre esses personagens e pensar sobre essas pessoas requer de nós um feito que para muitos é demais, mas que para a nova geração, eu acredito que não há montanha alta suficiente que eles não consigam avançar para construir e tentar descobrir aonde essas pessoas estão, como elas ficaram, como elas viveram o resto das suas vidas e o que elas deixaram de legado, né? Obrigada. Próxima questão da nossa coordenadora, Anne Torres, para o Moacir e para a Marina. Pediria que comentassem a importância da preservação do acesso a esses acervos documentais para a elaboração e publicização dessas histórias. Aí, vocês podem responder. Vou começar pelo Moacir e pela Marina, vocês quem sabem. Acho que você pode ir primeiro, Moacir. Você está sem áudio. Moacir, você está sem áudio. Desculpa. Nós sabemos que os estudiosos, né, investigadores das ciências humanas, particularmente os historiadores, nós elegimos, né, fontes, né, que possam, né, nos ajudar a entender esses indivíduos, essas histórias silenciadas, né, e esses autores, né, que viveram, né, essas difíceis trajetórias também, né, de vida, né. E então é fundamental que esses acervos são fundamentais para nós possamos, né, nos aproximar, né, uma tentativa de aproximação sobre esse passado, sobre a trajetória, né, desses sujeitos históricos, né,
E por isso que é fundamental uma política, né, de arquivos, né, democrática, e que possa realmente valorizar esses espaços, né, de guarda, né, públicos ou privados, né, e que são tão fundamentais para entendermos o nosso passado, mas entendermos também o nosso presente, né? E tanto para entender o presente, sim, através dessa leitura do nosso passado, dessa nossa trajetória histórica. Então, os arquivos documentais é muito importante, por exemplo, né? Essa pesquisa ela é possível, né? Que ela também conecta outros elementos. Então, a importância de ter esse acervo preservado na Casa Setecentista, no arquivo da Casa Setecentista de Mariana, o acervo, por exemplo, também do arquivo histórico da Câmara de Mariana, que está sob a guarda da UFOP, né? Esse trabalho também de pesquisadores, né? Esse olhar e poder acessar essa documentação, ela também ela traz, além dela nos ajudar e nos iluminar, né, a entender esses atores do passado, né? Ela também traz esse elemento importante de valorização, né, desses acervos, né? Quer dizer, acessar esses acervos e trazer essas histórias também é um ponto que a gente ilumina também a importância fundamental da guarda desses acervos, da preservação desses acervos. A iniciativa, né, do projeto, ela traz um componente que é universalizar esses acervos, quer dizer, pessoas que nunca teriam acesso, ou pela distância, né, podendo estar em outra parte do mundo, né, ou que não teriam acesso a esse espaço específico também por outra contingência, ele pode acessá-lo, né, sem precisar se deslocar a esses locais, né, quer dizer, ele reverbera a documentação que se encontra no arquivo, valoriza essa documentação, valoriza essas histórias ainda silenciadas e desconhecidas e mostra a importância da salvaguarda, a importância desses espaços de memória e dos arquivos, de modo geral, quer dizer, espaços de gestão de documentos, né, de guarda de documentos, né, e também que são patrimônios também e que devem ser, então, preservados, valorizados, né? Então, acho que é um pouco isso. Para complementar um pouco a fala do Moacir, eu acredito que hoje os acervos que nós temos em Mariana, pensando assim, localmente, os acervos que nós temos, se a gente for parar para analisar, não há uma presença contínua da população em se importar com esses espaços e de entender eles enquanto espaço de mudança e também de conhecimento da cidade em que eles estão. Então, há esse distanciamento e, querendo ou não, uma certa elitização dessas fontes. Então, acredito que, hoje em dia, quem tem mais acesso a essas fontes são as pessoas que estão dentro da academia. Então, se a gente for parar para pensar, essas pessoas que estão dentro da academia em determinado nível, elas são privilegiadas, porque elas podem ter acesso a essas fontes e, a partir disso, aprender meios para poder preservar elas e construir narrativas a partir delas. Eu acredito que, para que a gente possa aumentar essa discussão sobre o quão importante é preservar e entender esses acervos, a gente precisa fazer um trabalho profundo de reflexão e de compreensão de como a sociedade enxerga esses espaços, que a gente alterando essa impressão que a população tem desse espaço, que para eles é elitizado e inalcançável, e transformar em um lugar onde se torne um refúgio também, porque ali há memória dos seus antepassados, porque grande parte das pessoas, principalmente Mariana, moram ali há muitos anos e tem muita história ali dentro. Então, por que não se interessar, mesmo que seja pela sua própria história? E eu acredito que seria importantíssimo, né, esse incentivo de vários alunos buscarem trabalhar, principalmente os que estão em contato com as salas de aula, de começar a fazer esse canal
entre o que é um acervo, qual é a importância dele, o que a gente pode fazer com isso aqui. Porque você falou de acervo, as pessoas pensam numa pluralidade muito grande e que acaba difundindo a visão da pessoa para o que realmente aquilo significa. Então, eu acho que há meios de mudarmos essa visão que existe hoje e cabe a nós nos unirmos para que a gente possa fazer isso. Obrigada. Obrigada pela sua fala. Não sei se temos mais perguntas, mas se tiverem, o Vitor vai colocar aqui para a gente. Gostaria de aproveitar esse momento para convidar o nosso público, vocês também, para os nossos próximos eventos que vão estar acontecendo, quinta e sexta-feira. Amanhã o tema vai ser Empoderando Arquivos através da Educação Patrimonial. E na sexta teremos o evento Fazeres Conectados no Mundo dos Arquivos. Todos vão acontecer nesse mesmo horário, às 5 horas. Então, conto com a presença de todos. Fiquem ligados no nosso Instagram, vamos estar postando todas as informações. Ele está passando aí embaixo para quem quiser saber mais. Reitero também que o formulário está aí no chat, para quem ainda não preencheu e precisar do certificado, quiser. Enfim, acho que é isso. Se tem mais algum comentário, gostaria de falar alguma coisa. Eu vi aqui o comentário da Anne Torres. Eu concordo realmente que a partir desse movimento, porque eu estava pelo YouTube, aí tem um leve delay, mas esse movimento de mostrar para o público essa documentação é um papel importantíssimo, principalmente se a gente começar com os jovens, porque os jovens é que vão perpassar esse nosso desejar de criar esse sentimento dentro deles de preservação, de entender aquilo como deles também, né? Muito importante fazer essa conexão. Eu concordo totalmente com a sua fala e agradeço muito. Queria também fazer uma menção, né, à fala da Marina, né? Eu acho que é importante também, além desse papel, né, dos estudantes se engajarem também, né, já desde a formação, né, como futuros historiadores ou outros dos campos de conhecimento que acessam, né, essas instituições arquivísticas, né, o que é interessante a gente também, além da questão da educação patrimonial, pensar também no modo geral no país, né, nós, infelizmente, um quadro arquivístico, né, essas instituições estão relegadas, né, infelizmente, né. Eu acho que é importante mencionar, então, o papel do Arquivo Histórico da Câmara de Mariana, né, na década de 90, ele foi dado pelo FOP, né, não havia um acesso, né, amplo e restrito, e mesmo a catalogação de todo o acervo, isso foi feito ao longo de muitos anos, né, por alunos e professores da universidade. Eu mesmo fui um dos, né, na época da minha graduação, há mais de 20 anos, né, que ajudei também nessa catalogação, né, como muitos, acho que ainda continuam, não sei se já está concluída, mas para a constituição dos inventários desse acervo preciosíssimo, né, que é o acervo da Câmara de Minas Gerais. Ela traz ali, desse núcleo urbano, muito mais amplo até do que o território de Mariana, como eu já disse, né, muito extenso, de uma significativa parcela do território de Minas Gerais, e que foi criado, catalogado, higienizado, né, por alunos, técnicos e professores da universidade pública. Né? E hoje nós temos, né, esse acesso possível, né, a essa documentação, tanto pela comunidade quanto pelos pesquisadores, justamente por esse trabalho de uma outra instituição pública que fez deu essa possibilidade de organizar. Queria apenas também, para finalizar, mencionar também o trabalho e o cuidado, o zelo dos funcionários e profissionais dos diversos arquivos do Brasil, né, do exterior, e dos profissionais da nossa região. Né? Nós temos uma preciosidade
arquivística, tanto em arquivos públicos quanto em arquivos privados, né? Particularmente, né, dos amplos acervos eclesiásticos em Mariana, em Ouro Preto, né, que trazem informações privilegiadas desses atores do passado, das instituições, né, que compunham a América Portuguesa e também o Brasil, né? Então, acho que isso é muito interessante a gente mencionar e valorizar as instituições, mas também os profissionais, aqueles que estão atuando, né, no dia a dia dessas instituições e que nos ajudam, né, a manter, né, mesmo com toda a precariedade, mantê-las funcionando. Então, eu queria aqui cumprimentar a todos os, né, funcionários e profissionais dos arquivos, né, de Mariana, de Ouro Preto, principalmente da Casa Setecentista, onde nós estamos a trabalhar, no Arquivo Histórico da Câmara de Mariana, no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, um dos arquivos mais significativos da né, presença da instituição religiosa, né, católica, né, na região, é um preciosíssimo, né, do passado, que traz, né, acervos do passado preciosíssimos. E em Ouro Preto, o Arquivo da Confidência, a Casa do Pilar, né, a Casa dos Contos, né, a coleção Casa dos Contos, o Centro, né, de Documentação do Ouro, o Arquivo da Paróquia do Pilar e o Arquivo da Paróquia do Antônio Dias, né, só para citar, e também o Arquivo da Câmara, a Prefeitura, né, Municipal de Ouro Preto. Então, aí nós temos esse manancial possível, né, para reconstruirmos e repensarmos o passado e podermos entender o nosso presente. Então, é isso, agradecer, né, e a alegria de estar aqui com todas vocês e todos vocês. Agradeço a fala e presença de todos os nossos convidados, Marci, Júlia, Marina, foram ótimas apresentações. Agradecer também ao público que assistiu a gente, acompanhou, aos organizadores, a nossa coordenadora Anne, o Vitor e a Luana, que estão aqui atrás também, ajudando na transmissão. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. O vídeo vai ficar disponível aqui no canal para quem quiser ver, rever depois. E sigam a gente nas nossas redes sociais para ficar sabendo de tudo que ainda vai acontecer. Muito obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço a participação, o carinho e de ter podido compartilhar esse momento com vocês, com respeito, admiração pelo trabalho de todos vocês. Desejo todo o melhor para a pesquisa de vocês, tudo que eu puder ajudar, compartilhar, estou à disposição. Vi nos comentários que a professora Solange gostaria de disponibilizar o vídeo para os alunos. A partir de já me disponibilizo também, para caso ela queira, que tenha uma participação, para ter uma fala, me coloco à disposição para poder continuar esse debate com seus alunos, que é importantíssimo esse debate, esse contato. Agradeço a toda a organização, todo o carinho, agradeço também ao Moacir por compartilhar tanto e ter a oportunidade de aprender com você. Júlia, seu trabalho maravilhoso. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a todo mundo que está aqui no background ajudando a gente, pelo carinho, pela atenção. E vamos juntos construir um lugar onde a gente se orgulhe da nossa profissão e da construção que a gente quer. Obrigada.